Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. No momento em que eu publico esse vídeo, nós somos mais de 47.200 pessoas. Hoje eu preciso conversar com você para te adiantar, te entregar, provavelmente com 90% de chance, uma questão no próximo concurso da Advocacia Geral da União. Essa questão que eu vou te dar agora, esse assunto que eu vou te dar agora, certamente será cobrado em algum dos concursos da Advocacia Geral da União, se não em mais de um. Ou advogado da União, ou procurador federal, ou procurador da Fazenda Nacional vai trazer esse assunto aqui. Mais provável que isso caia no concurso de advogado da União, porque a atribuição aqui é dos advogados da União. Mas, enquanto assunto da Advocacia Geral da União, isso pode ser cobrado em qualquer concurso da AGU. Quando você estuda para uma PGE, qual é uma das coisas que você se preocupa? Com a lei orgânica da Procuradoria, com a lei que institui a Procuradoria e com as leis locais. Mesma coisa quando você estuda para uma PGM. Quando você estuda para a Advocacia Geral da União, existem algumas leis federais que são específicas da atuação dos advogados públicos federais e existem leis que são leis da Advocacia Geral da União. Dentre as leis da Advocacia Geral da União, duas são extremamente importantes. Deixa eu te adiantar. Eu estou falando sobre a Lei Complementar 73/93. Eita, saiu tudo errado aqui. A Lei Complementar 73/93, que é a Lei Complementar da Advocacia Geral da União, portanto, Lei Complementar 73/93, e a Lei 9.028 de 95. A Lei 73/93 complementar é conhecida como Lei Orgânica da AGU. E a Lei 9.028 dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia Geral da União em caráter emergencial e provisório e da outras providências. Essa Lei 9.028 ela tem poucos dispositivos. Essa Lei 9.028 tem exatamente 26 artigos. Então você precisa estudar a Lei 9.028/95 se quiser fazer os concursos da AGU, assim como também tem que estudar a Lei Complementar 73/93. Mas eu estou aqui para te adiantar uma questão que muito provavelmente estará nas provas da Advocacia Pública Federal, os próximos concursos da AGU que estão prometidos para 2022. A questão está no artigo 22 da Lei 9.028. Presta atenção. O artigo 28 da Lei 9.028 diz assim, ó: a Advocacia Geral da União e os seus órgãos vinculados nas respectivas áreas de atuação ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos poderes da República, das instituições federais referidas no título 4, capítulo 4 da Constituição, bem como os titulares dos ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais e de cargos de natureza especial, de direção e assessoramento superiores daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições constitucionais, o ato obrigatoriamente precisa ser praticado no exercício de cargo público, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das instituições mencionadas, podendo ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. O artigo 22 da Lei 9.028 representa, nesse caso, a autorização legal da possibilidade da Advocacia Geral da União atuar na representação de agente público, na representação do agente público. A gente sabe que a Advocacia Geral da União está prevista enquanto Constituição Federal como o órgão que representa a União em juízo. A Lei 9.028, portanto, traz a possibilidade da União representar o agente público em razão de atos praticados na qualidade de agente público e no interesse da União. Esse dispositivo, esse artigo 22 da Lei 9.028, ficou bem famoso quando a Advocacia Geral da União promoveu a representação da Dilma no impeachment que ela sofreu. Isso foi muito discutido à época. Mas o que eu quero te trazer a título de novidade e a título de ficar muito atento a esse dispositivo para as provas da Advocacia Geral da União é porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2888, 2888. Essa ADI foi distribuída em maio de 2003. É uma ADI proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que visa a declaração da inconstitucionalidade do artigo 22 da Lei 9.028. Aí você diz, bom, professor, como é que isso pode ser uma novidade se essa ADI foi distribuída em 2003? Vamos lá.
A Lei Federal 9.028 dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia Geral da União em caráter emergencial e provisório e da outras providências. O requerente, no caso a OAB, sustenta que o dispositivo impugnado, artigo 22, atentaria contra os princípios da moralidade e da impessoalidade, e que a competência da Advocacia Geral da União se limitaria à representação judicial e extrajudicial da União, não havendo espaço para a defesa de interesses das pessoas naturais, dos servidores públicos que estivessem respondendo a processos judiciais por prática de atos em tese prejudiciais ao Estado. Qual é a novidade disso aqui? Você tem uma ADI distribuída em maio de 2003 que quer ver um dispositivo declarado inconstitucional da Lei 9.028 de 95, mas esse dispositivo só veio para cá em 98. A ADI é de 2003. Qual é a novidade aqui em termos de concurso da AGU? A novidade é a seguinte, ó. Essa ADI, que rola no Supremo desde 2003, tem como relatora a ministra Rosa Weber e foi iniciado no dia 17 de dezembro de 2021 e esse julgamento tem prazo até 7 de fevereiro de 2022. Foi iniciado o julgamento em julgamento virtual, portanto, sessão virtual, da ADI 2888. Então, o Supremo Tribunal Federal, desde 2003, tem essa ação direta de inconstitucionalidade tramitando nas suas mesas, entre os seus ministros, né? Está com o relator, mas entre os ministros, efetivamente, a ADI 2888, ela existe porque, em 2003, o relator do processo não era a Rosa Weber. Por isso que entre ministros, essa ADI está rodando aí o Supremo Tribunal Federal. Entra ministro, sai ministro, e aí o ministro que ocupa a vaga do ministro anterior, que era relator, assume a ação direta de inconstitucionalidade. A questão é que, de 2003 para cá, essa ADI entrou em julgamento no dia 17 de dezembro de 2021 para julgamento virtual de 17 de dezembro de 2021 a 7 de fevereiro de 2022. Então, o Supremo Tribunal Federal vai dizer nos próximos dias se o artigo 22 da Lei 9.028 é ou não constitucional. Então isso é uma baita novidade em relação a um dispositivo que afeta diretamente a Advocacia Geral da União e que muito provavelmente pode e deve estar na tua prova. Se o artigo 22 da Lei 9.028 já tinha grandes chances de estar na tua prova, só pelo simples fato dele existir e autorizar a representação de agente público por parte da AGU, o fato desse dispositivo ter entrado em julgamento virtual pela ADI 2888 no Supremo Tribunal Federal eleva em sobremaneira a importância desse dispositivo para as provas de concurso da Advocacia Geral da União. E eu te digo mais. Presta atenção, o canal é especializado em concursos da advocacia pública. Se você quiser estudar para o concurso da AGU comigo, eu vou deixar o link dos meus cursos aqui embaixo. Eu te digo mais. O Supremo, quando dissesse esse dispositivo, se esse artigo 22 da Lei 9.028 é ou não constitucional, ele vai lançar luzes sobre o que pensa o Supremo acerca do artigo 10 da novíssima Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos. O artigo 10 da Lei 14.133 diz assim, ó, se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico elaborado na forma do parágrafo 1º do artigo 53 desta lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Perceba que o artigo 22 da Lei 9.028 ele se aplica exclusivamente à Advocacia Geral da União. Portanto, é representação de agente público por meio da AGU de forma exclusiva. O artigo 10 da Lei 14.133 se aplica a toda a advocacia pública, porque esse agente aqui pode ser estadual, então a advocacia pública aqui vai ser a PGE, esse agente aqui pode ser municipal, então a advocacia pública aqui vai ser a PGM. O que o Supremo disser sobre a constitucionalidade do artigo 22 vai lançar luzes sobre o entendimento do Supremo acerca da constitucionalidade do artigo 10 da Lei 14.133. Então, esse tema aqui, para os concursos tanto da AGU, quanto de PGE, quanto de PGM, é quentíssimo. Portanto, eu recomendo que você acompanhe a ADI 2888, que está em pauta de julgamento virtual no Supremo Tribunal Federal. Ainda que você não acompanhe, basta com que você acompanhe aqui o canal, porque tão logo o Supremo Tribunal Federal tenha uma decisão sobre a constitucionalidade ou não do artigo 22 da Lei 9.028, eu trago aqui em grau de atualização. Espero ter te ajudado com mais essa e te chamado a atenção para o dispositivo da Lei 9.028 com grandes chances de cobrança nas próximas provas da Advocacia Geral da União. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.